Fala aí, galera da contabilidade. Dando continuidade ao estudo da prova do CRC, no vídeo de hoje vou te ensinar como fazer a questão 2 da prova branca do exame 1 de 2021. Vem comigo que você vai aprender. Começando a questão 2 aqui, pessoal. Vamos lá. Uma sociedade comercial limitada detinha 10 unidades de estoque ao valor de R$ 18,00 cada. No mês seguinte, realizou a seguinte movimentação nos estoques. Então, ele tem aqui uma série de operações entre compra e venda, de mercadorias e o respectivo valor. Vamos ver o que ele está pedindo. Essa sociedade utiliza o método PEPS, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai, para o controle de estoque. Considerando que essa empresa é tributada na compra e venda de mercadorias com 10% do CMS, informe respectivamente o custo de mercadorias vendidas, que é o CMV, e o saldo do estoque final no referido mês. E aqui ele tem as 4 opções, cada uma com seus respectivos valores. Vou mostrar para você que isso é muito fácil de fazer. Você só precisa se organizar. Vamos para a solução. Eu separei aqui a solução da seguinte forma, por etapa, para você entender. E como a gente está fazendo um exercício, aqui você pode fazer com calma, porque o importante é você entender a questão e depois você fazer no dia lá da melhor forma, porque você vai ter um conhecimento técnico. Aqui eu coloquei o seguinte, uma questãozinha que você tem que entender, que é o seguinte: se ele está pedindo o estoque e o CMV, você tem que entender essas fórmulas, ou seja, o estoque final é igual estoque inicial mais compras, menos devoluções e menos o custo de mercadoria vendida. E o custo de mercadoria vendidas é igual estoque mais compras, menos o estoque final. Para você resolver essa questão, você precisa apenas saber essa formulazinha aqui. Não tem jeito, tem que estudar. E depois é fácil. Só vir fazendo um rascunho aqui que você vai ver que é muito mole. Eu estou fazendo pela forma de tabela, que é a forma que ensina na parte técnica a você resolver de uma forma mais fácil qualquer tipo de questão nesse modelo. Então, eu fiz aqui uma numeração aqui de etapas e vou mostrar para você aqui. Tem um número maisinho aqui que eu vou botar. Para começar na etapa 1, a gente sai do saldo final da etapa 0, conforme eu numerei aqui. Então, a gente tem 10 unidades a R$ 18,00, R$ 180,00 é o saldo final do mês atual. E o saldo do mês seguinte, ele começa igual ao saldo anterior, o saldo final anterior. Vamos lá. O que acontece no mês 1, A gente tem aqui o mês 0 e agora a gente está no mês 1. Aconteceu o seguinte, ele teve uma entrada de compras de 8 unidades a R$ 22,00. Lá ele está dizendo que tem um ICMS de 10%. Então, 10% sobre 22, aqui tem a fórmula, 2,20. Qual é o preço unitário? R$ 19,80. Por quê? No estoque de mercadorias, o custo dele não considera o valor efetivo do ICMS. Então, como a gente tem aqui um número de 8 unidades a R$ 22,00, tirou o ICMS, 2,20, R$ 19,80. O valor nesse dia total de compras é R$ 158,40. Não teve nenhuma saída e aqui agora a gente vai fazer a composição do estoque. Lembrando que ele utiliza o método PEPS. Então, para organizar de uma forma melhor, eu estou fazendo aqui bem detalhado. Mas depois que você tiver com esse conhecimento avançado, você pode fazer isso de uma forma mais prática. A gente começa o mês com 10 unidades, R$ 18,00, 180. A gente teve de entrada 8 unidades a R$ 19,80, R$ 158,40. Então, se a gente somar todas as quantidades, a gente tem um total de R$ 18,00. E o saldo do estoque ele é R$ 338,40. Por quê? Porque ele é pelo método PEPS. Então, se ele é o primeiro que entra, o primeiro que sai, nós temos que ter essa segregação dentro do estoque, porque senão você vai se perder para fazer depois a composição do valor final. Então, a gente tem aqui os valores individuais e vamos passar para a etapa seguinte, etapa número 2.
que aconteceu aqui no mês 2? Ele teve uma nova entrada de 10 unidades a R$ 21,00, ICMS, né? 2,10, valor unitário R$ 18,90. Total de entrada R$ 189,00. Aí a gente vem aqui para a composição final. Como eu falei que a gente tem que ter a segregação, então eu estou abrindo de novo para você entender melhor qual é a composição do estoque. No mês 2, ele traz o estoque final do mês anterior. Então, a gente tem 10 unidades, R$ 18,180. 8 unidades, R$ 19,80, R$ 158,40. E agora ele teve uma entrada de 10 unidades, a R$ 18,90, R$ 189,00. Se somar tudo, 28 unidades, você pode ver aqui, ó, 28 unidades, a R$ 527,40. É o saldo final do mês atual. E assim a gente vai passar para a próxima etapa. A próxima etapa não teve nenhuma entrada, tá vendo? Só vai ter venda. Então aqui você precisa ter um cuidado. Nós temos o seguinte, ele vendeu 15 unidades, certo? Se ele vendeu 15 unidades pelo método Pepsi, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o primeiro preço que entrou para fazer o primeiro preço que sai. Nós começamos a questão com 10 unidades lá no estoque, a R$ 18,00, ó, tá vendo? Esse aqui é a composição. Então, ele vai vender, e o preço do custo dele vai ser 10 vezes 18, 180. Eu estou colocando negativo para a gente saber que está saindo do estoque. 5 unidades, a R$ 19,80, R$ 99,00. Com isso, nós temos a seguinte composição do estoque. Passando aqui para o final, eu vou fazer a segregação de novo. Esse azul aqui é só para identificar que ele é o saldo inicial. Ele não faz parte da composição final aqui, como eu vou mostrar para vocês. Se ele vendeu 10 unidades, ele agora tem 0 unidades, porque ele tinha no saldo anterior essas mesmas 10 unidades. Então, ele tem 0 a R$ 18,00. Ele tinha aqui, ó, 8 unidades. Se ele vendeu 5, ele ficou no saldo com 3, a preço de R$ 19,80. O que acontece aqui? Ele vendeu alguma unidade desse daqui? Não, porque ele tinha 28 unidades. Então, o saldo final é 13 unidades. Que é a mesma conta que você pegar 28 menos as 15 unidades. Então, você vê que a composição aqui está batendo. Então, se a gente pegar aqui o valor unitário de cada um, você vai ter 59,40 de 3 unidades, a R$ 19,80, e tem R$ 189,00 dessas 10 unidades, a R$ 18,90. Saldo final, R$ 248,40 e 13 unidades. E assim vamos seguindo. Próxima etapa. No mês 4, não teve nenhuma entrada e ele vendeu 5 unidades. No momento que ele vendeu 5 unidades, nós temos que saber qual é o CMV dessas 5 unidades. Então, novamente, eu estou pegando aqui 3 unidades, ele tinha 3 unidades lá em cima, ele ficou com 0 a esse valor. Ele tinha 10 unidades, ele vendeu 2, ficou com 8. Então, o saldo final é 8 unidades a R$ 18,90, R$ 151,20. Que se você fizer aqui a conta de novo, ó, azul, saldo inicial do mês atual. Teve as saídas, ele tinha 13, vendeu 5, ficou com 8. Então, aqui, 151. E a gente já está chegando no final. Lembrando, eu estou fazendo dessa forma, bem detalhada, é para você entender. Quando você estiver mais avançado, você faz isso de uma forma mais rápida, entendeu? Vamos para a etapa aqui do mês 5, né? Teve 12 entradas, R$ 20,00, ICMS, R$ 18,216. Levando em consideração que ele tinha o saldo inicial de 8 a R$ 18,90. Então, ele tem 12 unidades a R$ 18,00, 216. Total, 20 unidades, R$ 367,20. E agora, a gente já está chegando no final da questão. Mês 7, ele tem mais 4 entradas
R$18, 1,80 de ICMS, 16,20 é o preço unitário, 64,80. Aqui não teve nenhuma saída, né? Ele tem 10 unidades do saldo anterior a R$18. Ele teve 4 unidades que ele comprou, 16,20. Então ele tem um total de 14 unidades e 244,80 de estoque. Última etapa, nós vamos fazer o seguinte, final, ele ficou com 34 unidades, total de entrada, né, das mercadorias que ele comprou deu 628,20, quantidade de saída foi 30 unidades, e aqui eu até circulei, porque é o seguinte, essa daqui já é a resposta. Veja que aqui, as saídas é o valor do CMV dele. Então, o valor do estoque é esse aqui, que é o estoque final. Se a gente recapitular e voltar nas fórmulas, vocês vão ver que a tabela toda está refletindo exatamente isso aqui. Você pode fazer a mesma questão colocando em números direto, né, na fórmula, mas eu quis fazer na tabela para mostrar como isso fica na prática. Então, você vê aqui, ó, CMV 563,40 e a soma de todas as unidades vendidas, né? Então, você vê que tem esse valor final. E o estoque final é o 244,80. Por quê? Porque ele é o valor das unidades finais pelo método Pepsi. Então, esse aqui seria a resposta da questão. Mas vou fazer o seguinte, vamos fazer a prova real para saber se toda essa tabela, às vezes a gente fica se perguntando, né? Pô, precisava fazer isso tudo mesmo? É o que eu falei. Eu estou fazendo da forma mais detalhada possível. Vamos fazer a prova real? O estoque final, né? Tem 14 unidades. Então vamos lá. Ele tem um estoque inicial, que é 10 unidades, que é o dado inicial do problema. Ele tem mais compras, 34 unidades, né? Que ele sai daqui, né? Do resultado final da tabela. E não tem devolução nenhuma, né? E tem o custo de mercadoria vendida, que é todas as unidades vendidas, né? Então você vê que se você fizer a fórmula aqui, você vai ver que você tem o resultado final, 14 unidades aqui, igual a 14 unidades aqui. Beleza? Agora vamos passar para o CMV. Custo de mercadorias vendidas igual ao estoque inicial, mais compras menos estoque final. Nós vimos que o CMV, né, ele, conforme essa tabela aqui, ele foi no valor de R$ 563,40. Então vamos lá. R$ 180 é o valor do estoque inicial, que vem lá do dado inicial do problema. Mais compras, 628,20, menos estoque final, 244,80. Então você vê 563,40. Diante disso, esses dois aqui são as respostas. 563,40, 244,80. Teoricamente, se a gente não errou nada aqui, e vocês vão ver que a gente não errou, a resposta é letra A. Gabarito, questão 2, letra A. Como vocês podem ver, a resposta está correta. Lembrando que eu fiz dessa forma detalhada para você entender de forma bem criteriosa do conceito. Mas conforme você for avançando, você vai ver que você vai conseguir fazer isso de uma forma mais rápida. E aí, pessoal, gostou? Deixe seu like aqui e seu comentário. Ajude esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Uma dica importante: estamos com um curso na plataforma da Hotmart de contabilidade e folha de pagamento. Aproveite e corre lá. Estamos com preço promocional. Um abraço.